Olá, eu sou a doutora Adriana Basso. E eu sou a doutora Fernanda Basso. A minha irmã é advogada. E a minha irmã é médica e administradora. Nós fazemos juntas o Doutoras Respondem. E respondemos mesmo. Há muito tempo a gente já tinha esse projeto e nós trazemos para vocês. Pois é, a gente fala de todos os assuntos relevantes para a sociedade, sem nenhum tipo político ou nenhum outro objetivo que não conversar com você. É do jeito que a gente pensa, para que a gente possa pensar um pouquinho mais ampliado e não apenas com a visão que querem que a gente tenha sobre aquele assunto. Sim, um debate, como a gente está aqui, assim, ó, minha irmã e eu e minha irmã, no sofá da nossa casa, junto com você. E nós falamos sobre medicina, sobre direito, administração, um pouquinho de finanças e geopolítica. Sim, com um olhar do advogado, do médico, do administrador e da mulher. Nós temos algumas pautas principais, que são: nós falamos sobre os idosos, sobre violência contra a mulher. Nós falamos também sobre a valorização dos médicos e dos profissionais da saúde. E sobre os profissionais liberais e pequenos negócios. Vamos valorizar os pequenos negócios. Sim, temos um projeto para valorizar os pequenos negócios. Chama-se Juntos com Doutoras. Esperamos vocês para participar tanto das nossas lives quanto desse projeto do Juntos. As nossas lives, elas acontecem diariamente, às 21h21. Propositadamente, esse Sim, horário. Você vai lembrar disso. Estamos em todas as redes sociais. E esperamos vocês para participar. Então a gente já falou sobre as nossas ações sociais, né? Sobre a ajuda no Nations Grow Up, com a arrecadação dos absorventes. Falamos sobre a nossa ajuda no asilo. Temos também o nosso WhatsApp para ajuda dos profissionais de saúde em situação de dúvida, num plantão, no seu trabalho. E hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho diferente, sobre repatriação. Enfim, então, vamos falar sobre o tema? Repatriação? Bora! Então, repatriação. Alguém sabe o que é repatriação? Aí, gente? Repatriação é voltar para a pátria, voltar para o lugar de origem. Então, a repatriação ela pode ser de finanças, de valor, de dinheiro. Então, se você colocou um dinheiro lá fora, o governo ele pode fazer algumas medidas para você repatriar o dinheiro. Então, na questão financeira, mexe com balança comercial, e para que esse dinheiro volte, tenha ele saído legalmente ou ilegalmente, tem algumas medidas. Saindo ilegalmente, existem anistias. Então, até recentemente teve um projeto de anistia para que houvesse uma repatriação. Então, entra dinheiro para a economia. Mas hoje a gente quer falar de repatriação de pessoas. Então, as pessoas que estão fora da sua pátria e querem voltar para o seu lugar de origem. E voltando para o lugar de origem. Eu estava vendo uma reportagem, um casal que tinha acabado de se casar e eles estavam em lua de mel. Eles foram para a Europa, foram fazer um cruzeiro e ficaram dentro do navio, ninguém deixou aquele casal sair. Vários países tiraram as pessoas de lá, mas esse casal de brasileiros e umas outras pessoas ficaram dentro do navio com essa quarentena e eles não tinham nenhum tipo de contato com ninguém, ou as autoridades também não estavam fazendo nada, e aí eles ficaram sabendo que eles iam sair do navio e eles iam ficar dentro da Itália e eles iam ter que fazer de novo a quarentena na Itália. Então eu falei assim, gente, esse casal que acabou de se casar tá curtindo uma lua de mel fantástica, ou eles vão fazer esse casamento valer mesmo, ou eles já voltam e já falam, não quero mais.
É porque agora todo mundo tem que fazer quarentena. Brasil exige quarentena, outros países exigem quarentena. Mas quarentena não são 40 dias, 14. né? É porque fala quarentena pela origem histórica do nome, né? Agora, então é um lugar de origem, isso mesmo, devolver ou militar, ou pessoa, ou dinheiro. Ótimo. Então, existe uma diferença entre repatriação e deportação. Então, deportação é quando a pessoa está irregular, chega num país e está irregular. Com documentação, motivos, né? ou quando fez Porque, alguma... vamos combinar que a advogada da história sou eu e a médica da história é ela. Mas essa questão de outras divisas, outros países e tal, a Adriana entende bem, porque ela também está... Eu fiz comércio exterior, né? Também. E eu viajo bastante. Sim. A Adriana olha fora de brincadeira. Ela tem rodinha asas, né? Asas, melhor, né? Porque vai de avião. E aí curte muito, tira várias fotos. E aí uma vez ela falou pra mim que tinha ido pra Dubai. Eu falei, não foi. Ela foi? Não, foi. Fui. Aí até que ela pegou o passaporte dela e me comprovou que tinha ido mesmo. Aí não teve o que falar. E no Egito também. Pois é, que é o meu sonho de Eu tive que mostrar o visto de entrada pro Egito, porque minha irmã não acreditava. Pois é, mas enfim, tá vendo por quê? A gente não é fácil de ser irmã e ficar junto assim, pra ter que ficar dividindo assuntos, não. A gente também briga e discute. A gente tem um roteirinho que a gente segue, mas a gente não concorda com tudo. E mesmo assim a gente vem aqui pra falar, porque a ideia é essa. Eu também quero saber o que vocês acham. Eu também quero saber o que a minha irmã acha, porque eu posso mudar de opinião. Ou então, eu posso acrescentar coisas. Existe repatriação, deportação e refúgio. Pedido de socorro. Quando uma pessoa chega no país e ela está irregular, mas ela pode pedir para ficar como refugiado. Então ela vai para as autoridades, ali na Polícia Federal, no momento de chegada, e vai pedir, mas só que tem que justificar. Qual é o motivo do pedido? É uma situação de guerra? É uma situação de perseguição? E aí tem todo um trâmite para que ela seja acolhida de uma forma como refugiado. E nesse momento de pandemia, existe a repatriação. Então os países fazem o seguinte: cada um se cadastra na sua autoridade. Então, vai ou na embaixada ou no consulado, dependendo do que tiver ali na proximidade. Então, se você estiver perto da embaixada ou se você estiver online, hoje em dia tem alguns formulários online. E aí, cada país vai se organizar para ver quantas pessoas existem por região, porque ninguém vai pegar um avião de um lugar e vai mandar para o outro lugar, outro lado do mundo, para trazer uma pessoa. Aí, se tiver voo de carreira, que é aquele voo normal, aí faça o trajeto. Com a China, por exemplo, o Brasil fez a repatriação, mas das pessoas que estavam na região de Wuhan. Se estivesse em outra região, aí cada um vai por conta para caso queira retornar. A Itália, por exemplo... É seríssimo isso, né? Porque os planos ficam bloqueados, as contas ficam bloqueadas, né? Então, vamos supor, eu tô na Itália, né? E meu trabalho é aqui. Aí, se eu não posso voltar para cá, como é que fica para eu comer, para alojamento, né? Um local para eu morar, naquele período que a gente precisa ficar ali. Se passar mal num país, tem assistência médica. Isso, então, não é só fechar um aeroporto. Então, todo mundo fala assim, fecha o aeroporto, não deixa ninguém sair, ninguém entrar do Brasil agora. Não é só aeroporto. Não é só isso, é todas as fronteiras. Para que a gente feche, precisa ter uma estrutura e pensar em quem está fora e quer voltar, e quem está aqui e quer ir embora. Eu fiz também um vídeo no meu YouTube sobre ajuda humanitária. Então, existem pessoas lá fora que ficaram bloqueadas e não estão conseguindo vir para cá.
E aí precisa entrar em contato com o consulado e embaixada para dizer, eu quero voltar ao Brasil. E aí o governo então faz essa contagem de pessoas para trazer. Né? Na Itália, por exemplo, se você olhar no site do consulado italiano São Paulo, tinham vários voos até dia 5 de abril, saindo de vários locais do mundo. Então, se você estivesse, por exemplo, na Grécia e quisesse voltar para a Itália, aí teria que colocar ali a sua opção. Eu estou na Grécia e quero voltar. Tem voo quando? Até dia 5. Aí você tem que se organizar para as suas despesas e segurança até essa determinada data. E depois os voos foram fechados em todos os países, né? Não tinha como avisar antes. Não. Ninguém tinha como prever nada, né? Simplesmente... Seu voo foi cancelado, me desculpe. Sim, e os seus planos também, ou cancelados ou adiados. Isso. Não tem nem como pedir desculpa, né? Mas eu não sei, cara, se não tem como pedir desculpa. Porque assim, pelo que a gente tá vendo na história, eu tenho que ficar controlado, porque eu já me rebelei aqui na nossa live 2 dias atrás. Mas, né, retomando, voltando, né, você perdeu os seus planos, porque simplesmente aconteceu algo no mundo e você não tinha como saber antes. E aí, né, se a gente descobrisse de verdade que as coisas aconteceram e elas poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse falado antes, ou se tivesse tido alguma providência antes, ou se alguém tivesse vindo aqui e falado assim, olha, tem um vírusinho maldito que vai acontecer para todo mundo. Será que não daria para todo mundo, ou para todos os governos e todos os países terem se prevenido disso e ninguém teria tido tantas consequências assim? Viver com R$600, como é que a gente faz? Mas se você tá num outro país bloqueado, nem isso você tem. Então, mas como é que você vive? Aquele casal que tá dentro do navio, ele tá dentro do navio, é um navio que não é uma bandeira brasileira, é na Europa, esse caso, né? Bandeira é como se eu estivesse em outro país. Então, se você tá num navio de bandeira grega, você tá na Grécia. Uhum. São as leis da Grécia que você tem que seguir. Sim. Se você tá num navio italiano, são as leis da Itália que você tem que seguir. Certo? Agora, se você tá atracado no porto de uma bandeira diferente daquela do seu navio, você também tem que se comunicar com a autoridade daquele local. Vou poder descer todo mundo? Tem uma pergunta bem legal. Ou não? Aqui. Eu vou deixar todo mundo em quarentena dentro do navio? Então, é isso que eles estão fazendo. Eu entendo até que isso daí seria até uma espécie de cárcere privado, porque uns saem, outros não. Qual que é a diferença se não tem sintoma? Não, mas nesse caso que eu estou especificando, é que eu não consigo saber mais onde foi que eu vi, foi em Facebook. Mas era um casal recém-casado, estava em lua de mel, foram para a Europa e foram fazer um cruzeiro. Só que nessas, a Itália fechou a fronteira por causa da pandemia e eles ficaram no navio, atracados no porto. Porque estão fechados. E não podem entrar na Itália, porque não podiam sair do navio. Eles ficaram mais de 20 dias ali, pelo que eu lembro. E aí falaram que quando eles fossem descer, eles iam ter mais uma quarentena para ficar. Quarentena não de 40 dias, mas 14. E aí... essa regra continua, se for agora, porque já retomaram os voos. Agora em maio retomam os voos, né? Até daqui a uns dias já tem. Quem chegar no país tem que ficar em quarentena, 14 dias. E ainda tem que comunicar às autoridades locais que você vai ficar em quarentena. E é passível de multa, 3 meses de detenção, caso não cumpra a quarentena. Porque isso é sério, né? Você vai ter que cumprir esse período. Não, ok até aí, mas o que me incomoda muito nesse caso, primeiro porque é um casal de brasileiros.
Segundo, porque o tratamento que foi dado para eles não foi um tratamento igual para outras pessoas que também estavam no mesmo navio. Eu vou tentar procurar de novo esse caso para trazer para vocês aqui nas nossas redes sociais. Aí, quando eles começaram a pedir socorro pelas redes sociais, porque pelo menos a internet ali eu percebi que eles tinham, aí que eles conseguiram saber o que ia acontecer com eles, que eles iam descer na Itália, ficar de quarentena, para depois terem algum tipo de ajuda das autoridades brasileiras. Não estou falando que a autoridade brasileira deixou de ajudar ou não deixou, porque eu não tenho essa informação. Eu só acho que a gente não tem assim um partido político, tá? Então a gente não vai falar desse governo, de outro governo. Então assim, nós temos as nossas. O nosso momento agora é de união. É o que eu quero. Então, mesmo. Se é de direita ou se é de esquerda, ou falsa direita ou falsa esquerda, nós não falaremos aqui. Não. Tem uma pergunta que foi dita, já que a gente estava falando de passagem, de sonhos, de cancelamento, de tudo. Falando o seguinte, e o dinheiro? Sim. Das passagens? Quem comprou passagem e o voo foi cancelado, as companhias aéreas fizeram uma opção de devolução do ticket, só que elas agora, o governo brasileiro, por exemplo, deu a opção de devolução em 12 meses. Ou você pode remarcar aquele ticket por daqui a 6 meses, no máximo de 6 meses. Então, mas assim, tem caso já de gente que já me procurou, que comprou pacotes aéreos, não é só passagem, são pacotes, né, de viagens. Ia lá, ia casar, o casamento teve que ser cancelado ou adiado, enfim. Tem gente até que brinca falando que foi um aviso. Brincadeira à parte, né? Teve que cancelar tal. E aí, o que você tem que fazer? Você vai ter que, primeiro, conversar. Eu sempre digo aqui, é bom senso, né? E aí, não tendo um bom senso, aí você vai ter que judicializar. O que é judicializar? Vai ter que entrar com uma ação na justiça mesmo para poder conseguir de volta o seu dinheiro. Porque você tentou, o governo deu as alternativas, não conseguiu desta forma, você tem 2 opções, ou você amarga o prejuízo, ou você vai atrás do seu prejuízo, porque eu não é porque eu sou advogada, mas é porque eu acho que você tem que ir atrás do justo. Eu me tornei advogada por causa disso, eu não gosto de injustiça. Eu tenho um ticket cancelado. Eu venho aqui falar que a KLM foi muito prestativa. A KLM primeiro alterou o voo, entrava em contato, tem companhia aérea, entra em contato pelo WhatsApp, pelo Messenger, e eles vêm caso a caso mesmo, sabe? Foi muito bacana, eu gosto muito da KLM e... Sem propagandas, né? Mas eu gosto. Se for falar de companhia aérea que eu não gosto, também falo. Mas que também não perde a minha bagagem. Então, caso a caso, né? Falando, olha, então para você, se você quer manter o seu ticket, então tudo bem. Quando você tiver uma data para você viajar novamente, nos avise para remarcação. Né? Isso foi bem bacana. E as outras companhias aéreas, no momento, a Latam está com remarcação, a Alitalia tem remarcação, a Latam cancelou o voo por tempo indeterminado no momento da pandemia, e isso foi desesperador para as pessoas, porque eles tinham voo e daí não tinham com quem... tiveram que comprar um novo voo, um novo ticket. Se você não tem dinheiro para comprar uma passagem nova, você tá com a Latam, aí cancelou seu voo, só tem a Alitalia. Isso que a Latam acabou de sair daquele grupo lá da Star Alliance, né? Não é isso? Saiu, E aí mudou um monte de coisa, mudou coisa de milhas, mudou uma infinidade de situação. E... um caso de devolver o 40%. Eu acho que depende da companhia aérea e também depende de quando que a pessoa comprou a passagem. Então tinha assim, se você comprou a passagem até tal dia,
você recebe o valor integral da passagem. Se você comprou a passagem depois, aí eles não... Então, eu também não sou favorável disso. Tem regra, né? Mas então, eu acho que tem coisa que a gente vai ter que conversar e vai ter que judicializar mesmo. Porque se não é expressamente da lei, é uma norma da companhia aérea, o consumidor não pode ser lesado, de jeito nenhum. Agora eu venho aqui para falar de direito do consumidor. É uma compra. Então, você foi lá, comprou uma passagem com tempo de antecedência para conseguir garantir tarifa. E de repente, aconteceu um caso inesperado e tal. Ninguém pensava que fosse tomar essa proporção toda. Até o Donald Trump falou disso. Aliás, ninguém tinha noção dessa proporção. E aí, você vai ficar no seu prejuízo? Eu não acho justo também devolver 40% se o serviço não foi prestado. Então, aí a companhia aérea, a KLM fez isso, por exemplo, a Latam está fazendo isso, manter o ticket. Então, você vai remarcar seu ticket com aquela tarifa. Eu acho justo. Sim. Você conseguir pelo menos... Porque se a ideia era viajar, manter. Mas e se eu não quiser mais viajar? Porque meus planos acabaram. Por exemplo, eu tinha planos para poder fazer uma viagem com meu filho, porque ia ter uma determinada comemoração que ia ser muito fantástico que meu filho pudesse participar. Só que com todas essas situações, graças a Deus, a gente não entrou nessa fase de comprar passagem. A gente ia começar a fazer isso agora, fazer pesquisas e tudo mais. Mas a gente não conseguiu. Não tive o prejuízo, mas também não vou poder fazer a comemoração. De outra forma, se acontecesse, eu teria perdido o evento, né? Até mesmo porque o evento talvez nem acontecesse, porque a pandemia é mundial. E não ia ter mais. É que nem o aniversário. Agora vamos pro próximo. Ano que vem a gente comemora com melhores condições e vamos estar juntos no ano que vem. Né? E cancelamento, por exemplo. Aí você tem o local, o alojamento, o hotel, o seu local de estada. Também. Então, o Booking, o Hotels.com e o Airbnb fizeram um cancelamento das reservas gratuitamente. Então, sem prejuízo para quem foi feita a reserva. O prejuízo daqueles que têm um imóvel. Esse é outro lado da história. Eu estou vendo o lado do consumidor, mas eu não advogo só para o consumidor, eu advogo para quem tem o prejuízo, que é buscar justiça. Quem é host de Airbnb? Host significa eu tenho um imóvel e coloco meu imóvel para fazer locação dentro do Airbnb ou qualquer outro Booking, qualquer outro meio para poder fazer locação. E quem é host teve a receita zerada, não é nem diminuída, zerada. Tem muita gente que pega e compra compra imóveis, coloca para alugar e conta com a locação para poder pagar a prestação. São Paulo estava no auge de locação por curta duração. E isso foi um baque. Para o setor de curta duração foi um baque. Sim. Bom, mas enfim... O Airbnb tem várias propostas também, né? Daí de compensação, mas tem alguns critérios, né? Se você é determinado host, tipo de locação que era. E caso a pessoa que tivesse no período de coronavírus quisesse cancelar, a reserva seria sem penalidade. Porque também tem a regra de cancelamento para as duas partes, tanto para quem aluga quanto para quem vai hospedar. Então, por exemplo, se você tem uma reserva num hotel, o Booking cancelou a reserva sem essa penalidade. Não foi automático, né, o cancelamento, porque você poderia cancelar ou você poderia reagendar. Isso, né? Pode mudar a data também. Sim. Mas se você quer cancelar, não houve problema. Mas se você deixa de cancelar, o seu cartão ele vai ser usado. Você vai ter débito, né? Então tem que ficar esperto também de fazer o cancelamento, né? E isso é importantíssimo. Eu tive um questionamento até bem legal de colocar isso daqui.
uma família se juntou, não sei, nem vi se eles estão aqui com a gente agora, 40 e poucas pessoas, numa família só. Eles contrataram um sítio para poder passar o final do ano de 2020 para 2021. E aí é o seguinte, são 40 e poucas pessoas, deu X reais a locação pelo período que eles quiseram lá, um sítio bem legal e tal. Aí cada um da família ia dar um X por mês para que eles pudessem estar pagando essa locação, e quando chegasse o momento estaria tudo pago, né, tudo feliz. Só que muitas das pessoas desta família, desses 40 e poucos aí que se juntaram para alugar o sítio, ou eram profissionais liberais, ou eram autônomos, alguns perderam o emprego, e ninguém tem gente que não tem mais condição de dispor de dinheiro para poder fazer para honrar esse compromisso. Aí me perguntaram, e aí, doutor, o que a gente faz? Bom, primeiro que neste caso, tudo eu vou sempre falar, eu gostaria de ver seu contrato, né? Mas, antes de qualquer coisa, como ainda é um compromisso futuro, e assim, a princípio não tem motivo para ser cancelado, porque está bem distante, eu acredito que no final do ano a gente já não esteja mais de quarentena, né? Acho que se depender de São Paulo, a gente vai viver de quarentena, porque daí as empresas não vão conseguir mais trabalhar, vai estar todo mundo de home office e vivendo R$600. Mas é o que é. Calma. menos. Hoje tentar fazer o positivo. Calma. Sim, vamos fazer o positivo. Fazer, como é que vai é? Melhorar, vai melhorar. Mesmo que na reinvenção. Tem que reinventar. A Adriana é muito mais positive thinking do que eu. Eu sou muito mais realista do que a Adriana nesse sentido. A gente também atrita nessas questões. Eu acho assim, a nossa realidade hoje, ela é triste pra caramba. E se for ver hoje, não dá pra ser positiva. Mas oscila. Se tem uma onda em um lugar, por exemplo, Singapura voltou a ter infecção. Não estava zerado? Então, agora aconteceu lá. A Itália já começou a diminuir o número de mortos. Metade do número de mortos. Olha que beleza? Então, não beleza que morreu gente, mas beleza que morreu menos gente. Então, é um sinal de que está tendo um controle. É bem provável que agora que eles estão no declínio, a gente vai atingir, a gente está no opposite side, né? Aqui pode aumentar e lá diminuir, né? Eu queria falar de um outro caso que foi muito interessante. Impactante, na verdade, né? Pelo interessante. Na Holanda, teve um grupo de estudantes que queria se aventurar no mar. Vamos aprender na natureza. Joia. Só que em época de pandemia, eles não cancelaram essa viagem escolar de navio. E aí, estavam em alto mar e não podiam voltar. Qual que era a idade deles? Adolescente. 16 anos, 17 anos. Meu Deus. E aí eles levaram roupa somente de verão. A noite esfria. Aí eles estavam em Antilhas. E a população local fez vaquinha para eles comprarem roupa. Que bacana. Né? Só que eles no navio, então, aprendendo a ter controle de comida. Porque chega um momento também que aquela quantidade de comida que você levou para aquela viagem vai acabar, né? Eles tinham depois um auxílio para voltar para Haarlem, para Holanda, e de lá aí ficar numa certa quarentena e depois voltar para Solo. Então fazer uma quarentena desses jovens que mantiveram a viagem sob a autorização dos pais, tá? Porque não tem autorização para decidir essa decisão, não é dos jovens. Entendeu? Não, aí ficou pior do que o meu exemplo, hein? Esse daí foi um casinho, hein?
Em italiano é um casino. Foi um casinho. Pra gente é um grande caos no direito. Então você vê eles tirando selfie no meio da embarcação, felizes estudando à noite, porque não tem outra coisa. Então, cansaram de curtir? Pois é. Cansaram de curtir. Então. Mas aqui de fato, eu também não acho justo. Tem que buscar entender o que é que está dizendo a lei, e tentar um acordo. Em não conseguindo um acordo extrajudicial, tem que buscar o judiciário, sim. O judiciário, que é bom até também deixar claro para as pessoas, ele está de portas fechadas, fisicamente de portas fechadas. Graças a Deus, os prazos não estão acontecendo, mas os juízes e os funcionários públicos estão trabalhando de forma remota. De verdade, gente, vocês estão tendo tempo para estudar? Faz um negócio decente. Eu recebi uma sentença com 50 milhões de laudas e o cara nem percebeu o que tinha acontecido no começo do processo. Oi. Juízes, por favor. Oi. Leem, vocês vai dar trabalho, porque eu vou recorrer. Hashtag já avisei. Ninguém nem precisa saber que processo é. Mas não dá certo. Mas daí você também mostra que você não deixa barato. Não, porque assim, não concordei com tudo da sentença, concordei com uma certa parte, mas eu assim, tá dentro de casa. Vai fazer o negócio, faz bem feito. Não bota a tua raiva que você tá dentro da tua casa numa sentença, porque você tá definindo a vida de uma pessoa. É importantíssimo. Assim como os médicos têm a vida na mão, né? Um cortinho a mais numa artéria, lá sangrou todo mundo, a vida da pessoa foi embora. E aí? Olha, Adriana, obrigada, que elogio. Mas ela é minha irmã, viu? Ela nasceu primeiro, eu aprendi com ela. Não, a gente se entende junto. Cada um do seu quadradinho aí, mas tudo certo. Enfim, aí agora a gente tá tentando ter... eu não consegui nenhuma ainda, hein? Conversar com os juízes online, fazer uma reunião online, despachar com os juízes. O que isso significa, despachar com o juiz? Ir lá conversar com o juiz, falar, olha, eu tenho determinada situação. Não, hoje não vai a lugar nenhum. Pois é. Você tem um canal que você pode mandar um e-mail para a vara onde está tramitando o seu processo, e aí a vara vai te responder agendando um horário para você conversar, provavelmente com um funcionário, que na realidade você gostaria de falar com o juiz. Juiz tem que atender advogado, viu? Tem que atender. Não tem muita diferença nada. Seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por o meio que for. Eu já cansei de ficar do lado de lá, da porta, o funcionário chegar aqui, daqui, doutora, me fala o que é, que eu vou passar pro juiz. Não, eu quero falar com o conversa juiz. Que muda, né? Muda o conteúdo. Quem conta um conto, aumenta um ponto. É claro, é igual telefone sem fio, você não escuta. Não, e aí assim, eu quero falar com o juiz sim, por favor, e não sai daqui. Óbvio. E fico lá, hein? Faca na boca. Pensa numa pessoa chata, numa carniça. Mas vai até o fim. Vou. Mas é isso que é bom. Vou, porque tem coisas assim, que se entra um caso pra mim, é porque eu realmente acredito na história. Fale com o seu advogado, como é que é? Como se você estivesse falando com um padre, porque daí seu advogado vai te defender de verdade mesmo. Sem mentir. Não pode mentir pra advogado. Não, nem pra médico também não pode mentir, gente. Também não? Não pode. Você mentiu que tá tomando remédio, não tá tomando sintoma, vai dar interação e eu não tô sabendo. Depois você não vai reclamar de direito médico. Mas olha, vocês viram como a gente conversa? A gente começou falando de Páscoa, de família, repatriação. Falando de renovação de vida, de tempo que a gente está vivendo, né? Os causos. Falando que é legal a gente aproveitar esse tempo para conviver com a família, ressignificar muitas coisas. Aí a gente contou de histórias de gente que está vivendo na pele, o que não pode voltar para sua casa. Falamos do conceito de repatriação, deportação, refúgio. Isso. E agora a gente está nessa de falar do Poder Judiciário, porque as pessoas falaram aqui pra gente que não conseguiram reaver dinheiro de passagens de pacotes que foram comprados, ou conseguiram somente uma parte do dinheiro. Então, olha, tem coisa assim que infelizmente vai ter que judicializar. E graças a Deus,
ou graças à legislação brasileira, no nosso caso, a gente tem segunda e terceira instância. Será que vai aumentar aquele... Me corrija se eu tiver, porque a advogada é você, mas me veio isso, a parte de conciliação. Ah, olha... O que eu busco sempre? Eu tento sempre, se é vantajoso para o meu cliente, eu sempre vou buscar uma conciliação, sempre vou buscar. Os juízes também têm essa regra de buscar. Eu tenho um acordo, também eu não vou falar nomes, que já faz 1 ano que a gente está tentando fazer esse acordo, já está tudo assinadinho, bonitinho. Independe de pandemia. Não, aí depende do meu colega, que eu não sei se ele deu andamento ou não, porque ele não me prestou contas, né? E aí a minha cliente, que já estava achando que o negócio estava tudo certo, está dependendo de um colega, que vai depender do judiciário. Então a gente trabalhou muito tempo por fora do judiciário, conseguimos fechar um acordo, depois de tempão, aí agora a gente está nessa questão. Não consegue finalizar? Não conseguimos finalizar agora por causa da pandemia. Mas não sim, tem eu acho. Tribunais de conciliação, como é que funciona? Arbitragem. Arbitragem. Sim, a arbitragem é muito interessante. Vai aumentar isso nesse momento de renegociação das coisas? Tomara que comece mesmo, porque eu, Fernanda, sou super favorável. Estou mesmo estudando com relação à arbitragem para fazer isso mesmo na área do direito médico da saúde. Né, que a arbitragem ela pode só não pode resolver direito de menores e direito de família, o divórcio, a separação, quer dizer, o divórcio, pensão alimentícia, essas coisas você não pode. Não. Direito de família, assim não. Mas você pode qualquer outra coisa. Tem uma negociação de venda de imóvel. Essas questões de comércio, então talvez acho que vai aumentar isso, então, né? E eu acho até interessante, porque é mais rápido, né? Muitas vezes menos custoso pro sistema, pro sistema. E assim, o seu contrato com a parte, a gente pode falar disso um dia se vocês quiserem. Legal. O seu contrato com a parte pode até falar, no caso de alguma desavença, o foro de eleição é o fórum da comarca de São Paulo. Isso sempre tem nos contratos. Sempre tem. A gente fixa. A gente espera não usar, né? Mas tá na assina do mesmo jeito, né? Sim, tem coisa que você não tem como evitar. E caso você queira uma maior agilidade, uma das partes pode procurar um tribunal arbitral e buscar uma solução. Aí o tribunal arbitral... Mesmo se não estava escrito naquele contrato, as pessoas vão buscar. E eu entendo que é válido. Aí o tribunal arbitral vai entrar em contato com a outra parte. Se a outra parte falar não, acabou, não tem conciliação. Aí é poder judiciário mesmo. No comum. Na justiça comum. Aí você passou uma fase que é a de tentar uma conciliação num setor apropriado, que é o setor de conciliação. Aí você já vai mesmo para provas e etc. dentro de um processo. Mas enfim, a gente fala muito. O que eu quero pedir para vocês é que eu não sei como é que tá o já nosso tá acabando. tempo. Não, tem 50... Ixi, tem meio minuto. Então, curtam Doutoras Respondem nas nossas redes sociais, doutorasrespondem@gmail.com é o nosso e-mail de contato, pode mandar as suas dúvidas pra gente, 11 5639 5639 95639 é o nosso WhatsApp. A gente tá no YouTube. Quanto mais vocês curtirem, vai ser mais legal. Tem o Telegram, tem um link para vocês se inscreverem no nosso Telegram. E amanhã a gente vai falar de um tema super legal. Que a gente já falou, mas a gente vai falar de uma outra forma e assim, mais encorpada. Eu acho que quanto a gente mais faz live, a gente fica melhor. Deixa aí a sua mensagem. Você sabe o que é um estelionato do amor? Ou um estelionatário do amor? E aí a gente vai emendar na violência doméstica. Muito obrigada pela presença. A gente ainda vai ficar mais uns minutinhos aqui pelo Facebook. E até amanhã. Tudo de bom. E a mensagem aqui do... Não conseguiu extrajudicial a passagem, entra na justiça sim. Viu? Não deixa barato seu direito, não. Obrigada. Até amanhã, 21 e 21. Tchau.